Glória a Deus, aleluia. Cumprimento amado, igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quantos aqui estão felizes na casa do Pai? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui, né? Trazer um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. A palavra não é minha, a palavra é dele. Da onde toda glória seja para ele. Abra as nossas Bíblias. No livro de Evangelho de Mateus, capítulo número 23. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Só até aí, poderia aceitar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, igreja, a qual Deus renovou pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo meu coração, é uma passagem que Jesus ele fala com os fariseus, com os escribas. É uma passagem muito forte, porque Jesus censura os escribas e os fariseus de uma tal maneira que a gente até fica com medo. Quando a gente, a primeira vez que eu li esse versículo aqui, eu fiquei com medo. Como assim, Jesus repreendendo os fariseus e os escribas dessa unidade, dessa maneira, falando o que ele falou? Essa passagem aqui, ele está trazendo para mim e para você que muitas das vezes o Evangelho, a caminhada cristã, tem muitas pessoas que a gente conhece que não são aquilo que parecem ser. E muitas das vezes Jesus vem conhecendo o coração de cada um, conhecendo a obra de cada um, e dá uma correção, dá uma palavra mais uma palavra mais forte para aquela pessoa acordar, para aquela pessoa vivenciar o Evangelho de fato. Quando a gente fala assim da lei de Moisés, aqui vai falar que os escribas e fariseus estavam sentados nas cadeiras de Moisés, ou seja, eles estavam ensinando aquilo que Moisés já tinha determinado, aquilo que Deus tinha entregado para Moisés. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente começa a entender que quando Jesus ele levanta Moisés para ser o libertador daquele povo, tira aquele povo do Egito e leva para o deserto, o nosso Deus ele institui lei, ele institui regras, porque o nosso Deus ele é um Deus santo, o nosso Deus ele é um Deus moral, é com regras, com ordem, com decência. Jesus ele levanta Moisés no deserto, e a Bíblia vai nos dizer que no Monte Sinai, Deus ele começa a entregar os 10 mandamentos para Moisés, começa a entregar a lei para Moisés, começa a entregar aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus ele estabelece regras, ele estabelece leis, ele estabelece para que aquele povo pudesse seguir. Nessas leis, tem as leis morais, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis de pureza. Essas leis que Deus entrega para aquele povo. Os 613 preceitos da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, aquele povo tinha a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia era o que o povo tinha de lei, de regras, de rituais. A Bíblia vai dizer assim que as leis
10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, que foram fornecidos os principais fundamentos para a conduta ética e moral, como não matar, não roubar, honrar pai e mães, etc. Essa foi os 10 mandamentos, a lei moral que Deus entregou para aquele povo. E tinha, consequentemente, as leis cerimoniais. Essas leis regulamentavam o culto a Deus, incluindo sacrifícios, ofertas, festas religiosas e o funcionamento do tabernáculo ou do templo. As leis civis, essas leis governavam a vida social, a jurídica de Israel, abordando questões como propriedade, contrato, casamento, divórcios, crimes e punições. E a lei de pureza, essa lei tratava da pureza rituais e física, incluindo regulamentos sobre alimentos, higiene pessoal e contato com impureza. Essas leis a qual Deus estabelece para o homem naquele tempo não era para o homem seguir. Deus estabelece leis, estabelece regras, coloca uma tribo para cuidar da lei dele, a tribo de Levi. Das 12 tribos, uma tribo era responsável para cuidar da lei, para proteger a lei. Dessas 12 tribos de Israel, Deus levanta uma tribo para cuidar da palavra do Senhor, para ter zelo para a palavra, para cuidar da casa do Senhor, porque Deus estabelece tabernáculo. Depois, posteriormente, veio um templo, e a tribo de Levi era homens separados para cuidar das coisas do Senhor. Eram homens instruídos na palavra para reescrever a Bíblia, para ter zelo pela palavra, para cuidar da palavra, para guardar aquilo que Deus estabeleceu com o homem, a aliança que Ele tinha feito com o homem. Ao longo da história, a gente vai ver esses escribas reescrevendo a Bíblia, reescrevendo a Torá, guardando, zelando. A Bíblia vai dizer que existiam sacerdotes que cuidavam do templo, levitas que cuidavam do templo, dos utensílios do Senhor. Quando a gente vem agora no livro de Mateus 23, no capítulo a qual eu li, o cenário é o seguinte: Jesus, ele vem à terra, desce à terra como homem, e ele começa o seu ministério. Quando Jesus ele começa o seu ministério de pregar a palavra, de falar do reino de Deus, de falar da justiça, de falar da graça, de falar da misericórdia, de falar do amor do Pai, de falar que ele era o Filho de Deus, houve uma resistência daquele povo que era responsável para cuidar das coisas do Pai. Houve uma resistência daquele povo que era para cuidar do templo, cuidar das leis. Agora aquele povo, ele começa a perseguir Jesus. Não foi diferente na passagem da qual o Ivan leu. Era uma discussão que os escribas e fariseus estavam discutindo acerca de qual eram os mandamentos. A passagem da qual o nosso presbítero leu, eram os discípulos interrogando, os fariseus interrogando acerca da lei, acerca dos mandamentos. Quando a gente percebe isso, que o próprio povo de Deus, que era para cuidar dos utensílios da casa do Senhor, para cuidar dos mantimentos da casa do Senhor, para zelar da palavra do Senhor, eles estavam perseguindo Jesus. Os próprios que eram para apoiar Jesus estavam perseguindo Jesus. Os próprios que eram para abrir o caminho e falar: é o Senhor, então vem, vamos fazer a diferença. Era o povo que estava perseguindo Jesus. Era o povo que estava impedindo o ministério de Jesus prosseguir. Porque onde Jesus passava, ali não existia um fariseu apontando e julgando. Onde Jesus passava, existia um fariseu falando ali que aquele ali é filho de Beelzebul. Aquele ali opera os milagres, mas não opera por Deus, mas por mãos de demônios. Onde Jesus passava, ele
pedra. E eu creio que essa palavra foi um peso tão grande no coração daqueles fariseus, que bateu como flecha e eles começaram a enxergar os pecados deles. Eles começaram a enxergar a falha deles, porque Jesus, eu creio que abriu com essa palavra o coração para que eles pudessem enxergar o que eles tinham feito. E a Bíblia vai falar que do mais velho até o mais novo, cada um foi largando as suas pedras, porque eles já estavam com as pedras na mão, porque a lei mandava matar. E a sabedoria de Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum atirou. Nessa passagem, só um que ficou que não tinha pecado, que foi Jesus. E aquela mulher prostrada no chão, Jesus perguntou: onde estão os seus acusadores, mulher? Vai, não peques mais. Ela olhou para lá, não tinha ninguém, somente Jesus, porque Jesus é o único digno, santo, justo e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Nisso a gente entendemos que o cenário era esse: homens que eram responsáveis pelo templo, homens que eram responsáveis por ditar a lei, homens que eram responsáveis por guardar, instruir e ensinar a lei do Senhor, agora estavam perseguindo o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o meu Deus e o teu Deus. Olha para você ver. Nisso eu entendo que, com o passar do tempo, aqueles escribas e fariseus, que eram os príncipes daquele povo, homens de muito respeito pela sociedade judaica, homens zeladores pela lei do Senhor, aqueles homens, eles começaram a entrar num ciclo de religiosidade. Eles começaram a não ter a essência profunda, mas a superficialidade da coisa. Aí que está o perigo. A gente, como igreja, a gente não pode andar na superficialidade. A gente, como igreja, a gente não pode andar sendo religioso. A palavra religião, ela significa religar, ou seja, você ligar com Deus, com o seu Criador, com o seu Pai. Mas a religiosidade, você cumpre mais ritos do que realmente a justiça de Deus. Você está preocupado mais em agradar o homem do que agradar a Deus. Isso é religiosidade. E nesse momento a gente entende que a religiosidade daquele povo estava tão grande que eles não enxergaram que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o Salvador da humanidade. E a Bíblia vai nos dizer que nesse cenário de Mateus 23, a qual eu acabei de ler, Jesus ele dá 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É muito dura essa palavra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu fui pesquisar a palavra hipócrita. É a prática de fingir ter crenças, virtude, ideias, qualidades ou sentimentos que a pessoa na realidade não possui. É uma forma de engano ou falsidade, onde a pessoa tenta aparecer ser algo que não é, muitas vezes para obter aprovações, respeito e vantagens. A palavra de Jesus ele chama aqueles homens de hipócritas, porque eles viviam uma realidade, mas quando viravam as costas era outra realidade. Eles viviam pregando nos templos, nas sinagogas, falando da verdade, mas não viviam aquela verdade. Eles falavam da lei, colocavam cargos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não cumpriam a lei, eles mesmos não obedeciam a lei. E Jesus ele vem com essa palavra aqui, depois vocês veem com meditação, com calma em casa. Ele vem com firmeza em cima daqueles homens, por quê? Jesus ele conhece o meu e o seu coração. Aleluia. Jesus ele sabe a minha verdadeira e a sua verdadeira intenção. Jesus sabe quem é e quem não é. Jesus conhecia que aqueles homens estavam com capa. A hipocrisia é você falar que é na frente, mas virar as costas você não é. Trazendo para os dias atuais, é uma pessoa que fala: eu estou contigo, meu irmão, você é meu irmão, pode fechar
odiando. Isso é ser hipócrita. É você falar, pastor, eu estou contigo, bispo, eu estou contigo, conta comigo, mas na hora do vamos ver, vaza fora, não está em nada. Isso é ser hipócrita. Hipócrita, no âmbito da sua família, é você dizer que ama alguém, mas na verdade não ama. Ser hipócrita é você apresentar-se alguma coisa na frente, mas por trás ser outro. E Deus está me apresentando essa palavra, eu sou palavra no meu coração, para que essa geração venha ser uma geração verdadeira, para que eu e você possa gerar a verdade, para que eu e você possa viver o evangelho de fato, o evangelho verdadeiro, porque Deus não gosta de hipocrisia, Deus não gosta de um evangelho falso, Deus não gosta de religiosidade, mas Deus gosta de que eu e você se entregue de corpo, alma e coração. Deus quer que eu e você entregue a sua vida por completo, porque a palavra do Senhor fala que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está em busca daqueles que o adoram, aqueles que buscam, aqueles que rasgam o seu coração e buscam a presença do Pai. Jesus está em busca daqueles que não medem esforço para fazer a vontade do Pai. Deus está em busca daqueles que amam de verdade. Deus está em busca daqueles que fazem a diferença. É muito fácil eu falar que eu amo, mas não seja mentiroso. Ou você ama ou você não ama, ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. Deus não gosta de hipocrisia, você dizer que é alguma coisa, mas na verdade você é outra. Seja verdadeiro onde você estiver. Seja verdadeiro no seu trabalho, seja verdadeiro na sua casa, seja verdadeiro na sua igreja, gere a verdade, fale da verdade, viva a verdade, onde quer que você estiver. Porque o nosso verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro. Nosso Pai, Ele é verdade. A palavra do Senhor fala em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós devemos viver na verdade, um amor não fingido. Lá em Mateus 15:8 fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas das vezes aquele povo do templo louvava ao Senhor, mas o coração estava tão longe de Deus. Eles estavam louvando ao Senhor, mas a sua vida estava tão caótica espiritualmente que Deus ele chamou aquele povo de sepulcro calhado. Quando você vai estudar sobre sepulcro calhado, os túmulos de Israel eram pintados de branco para que ninguém pudesse tocar naqueles túmulos. Eles eram bonitos por dentro, mas por baixo estava lá o morto. E Jesus chamou aqueles homens de sepulcro calhado. Por fora estava lindo, por fora estava charmoso, por fora estava bem. Quem olhava para aqueles homens falava: aqueles ali é um de Deus mesmo, aqueles ali pregam, aqueles ali fazem a diferença. Mas Jesus, olhando o coração daqueles homens, estava como sepulcro calhado. Que nessa noite a gente não venha ser como aqueles fariseus. Que a gente venha ser por dentro e por fora verdadeiros na presença do Senhor. Homens e mulheres de Deus, homens que querem Deus de verdade, homens que adoram não só com a boca, mas de corpo, alma e coração. Homens e mulheres que entregam verdadeiramente para Deus uma verdadeira adoração. Uma adoração não fingida, um amor não fingido, um perdão não fingido. Vir para a igreja por vir, Deus não aceita, Deus não quer. Você tem que ser verdadeiro na presença do Senhor. Muitas das vezes, hoje a Santa Série a gente fala também sobre perdão. Deus não quer um perdão de boca para fora. Ah, eu perdoo você, mas na realidade eu não perdoei, meu coração está fechado. A Bíblia fala assim: se você quer depositar algo no altar primeiro, vá, reconcilia com teu irmão, depois entrega a sua oferta ou alguma coisa no altar. Muitas das vezes as pessoas perdoam, mas o perdão fingido. Imagina Jesus se ele perdoasse a minha vida de fingimento. Imagina só a cena. Se ele morresse na cruz do Calvário e falasse: está consumado, estava ali, sendo hipócrita. Hoje nós estaríamos todos mortos. Mas Jesus foi verdadeiro, amigo. Como Jesus foi verdadeiro, a gente tem que ser verdadeiro.
Se algum irmão ou alguma irmã te feriu ou te falou algo ou está te perseguindo, perdoa de verdade. Perdoa igual Jesus ensinou a gente a perdoar 70 vezes 7, ou seja, não importa o que a pessoa fez, mas perdoa de verdade. Porque essa é a vontade do Pai, ter um coração limpo na presença do Pai. Viva o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro na presença do Pai. Porque a palavra do Senhor fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, desde o judeu ao grego. O Evangelho é poder para salvar a minha vida e a tua vida. Glória a Deus. A Bíblia vai falar que, igual o missionário Ivan pregou na palavra inicial, sobre o amor. Aqui em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 34, vai falar sobre o grande mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos procedem todos os profetas e a lei. Nisso a gente entendemos que, para a gente não ver ser hipócrita, a gente tem de verdadeiramente amar o Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor, ele é a pedra fundamental do Evangelho. Quando você vai lá em Atos, você começa a entender a igreja primitiva, o amor que a igreja primitiva tinha era um amor verdadeiro, um amor genuíno. Eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam tudo que eles tinham para agradar um ao outro. Eles eram pessoas que sentiam esse amor verdadeiro para com os outros. Assim nós também temos de ser na presença do Pai, vivenciar esse amor verdadeiro para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. Isso aí é muito sério, porque a palavra do Senhor fala que nesse versículo é um alerta para mim e para a tua vida. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Pai, mas a gente entra numa rotina, num cotidiano, que muitas das vezes a gente não se entrega por total na presença do Pai, não se entrega por inteiro. Muitas das vezes a gente vem com tabela na igreja, por ritos. Deus não quer isso em mim de você. Deus quer uma adoração verdadeira de mim e de você. Deus quer um comprometimento fiel, verdadeiro de mim e de você. Não ande como esses escribas e fariseus. Isso aqui, eu não estou falando que a igreja vai dizer outro, não. Isso aqui é um ensinamento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Assim como Jesus ele denunciou o pecado daquele povo, assim como Deus denunciou o pecado daquela nação, daquele povo ali que estava no pecado, os escribas e fariseus, o sentimento de Jesus era que não queria aquilo, que não queria que o povo dele ficasse daquela forma, agisse daquela forma, continuasse daquela forma. A vontade de Deus era que adorasse em espírito e verdade. A vontade de Deus era que você seja verdadeiro. Verdadeiro no falar das suas amizades, verdadeiro com os seus familiares, verdadeiro com a sua liderança, verdadeiro onde quer que você pisar os seus pés. Porque essa é a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Amar de verdade, não só de boca para fora. Servir a Deus de verdade, não só falar, mas a Bíblia vai falar que a fé sem obra é morta. A gente venha verdadeiramente se ao Senhor Jesus verdadeiramente, porque naquele grande dia eu e você vamos ser postos à prova. Como foi as suas obras? Aquele grande dia vai ser um dia. Jesus vai voltar, vai levar uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro. Quem sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar? Ninguém. A gente tem que estar preparado. Imagina se ele achar nós resquícios de hipocrisia em nós. Muito sério. Se coloca de pé, igreja.
possa verdadeiramente servir ao Senhor como Ele quer. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, Papai, por essa palavra, Senhor. Papai querido, Papai amado, nós vemos, Papai, ser segundo o seu propósito, ser segundo a sua vontade, ó Pai, nessa terra. Papai, abençoa, Papai, a nossa vida, Senhor. Papai, porque somos dependentes do Senhor, meu Pai. Papai, nos ensina acerca da tua palavra, acerca da sua graça, acerca da sua misericórdia, Pai. Papai querido, Papai amado, vai tirando de nós toda hipocrisia, Papai, toda mentira, toda falsidade, ó Pai. Opera, Papai, em nossos corações um coração puro, reto e verdadeiro, ó Pai. Papai, nos ajuda, Papai, a melhorar na tua presença, Pai. Papai, que nós vamos ser verdadeiros, Papai, na nossa casa, Papai, no nosso trabalho, na igreja, Papai, nós estamos, ó Pai. Papai, que nós vamos gerar a verdade, ó Pai querido, Pai amado. Papai, que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa invadir cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é uma oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada, hein? Queridos obreiros, hoje já se prepararam, os pastores, os filhos, já com o evangelista.